Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Terminando aqui agora essa segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4 é o último capítulo dessa carta. Versículo 1 a 4, resumidamente, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Conjuro-te. Uma exortação muito severa de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo aqui. Conjuro-te perante Deus e perante Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, aquele que virá, que nos julgará a todos nós. É o clímax das exortações de Paulo, uma exortação severa, tendo em conta a seriedade das questões envolvidas, porque o juízo é iminente. E o que o juízo significa? Significa o levantamento por parte do Senhor de tudo aquilo que realizamos ou não realizamos nessa vida, como aquilo que foi dispensado a cada ser humano. E o Senhor, então, fará prestação de contas de tudo isso. Faremos prestação de contas de tudo isso. Então, segundo esse juízo vindouro, que é líquido e certo para toda a humanidade, segundo isso, Paulo conjura a que Timóteo pregue a palavra, ensine, que é oportuno, quer não, exorta, repreende, com toda longanimidade e doutrina. Porque essa é a vontade de Deus dispensada a Timóteo, e é assim que ele deve ser achado. E é assim que ele deve se apresentar perante o Senhor, cumprindo o seu ministério. Pregues a palavra, não pregue aquilo que você acredita, não pregue a tua convicção, não pregue a tua opinião pessoal, pregue a palavra. Porque somente as Sagradas Escrituras é a base para todo o ministério, para todo o chamado. Somente as Sagradas Escrituras. Devemos ser muito atentos com relação a isso. E nunca nos afastar desta base, que é a palavra de Deus. É baseado nessa palavra que vem toda a pregação, todo o ensino, todo o evangelismo, toda a correção e toda a doutrina. Somente ela, a palavra de Deus, é a base real para isso. Aqueles que se desviam dela, de alguma maneira, se desviam também do ministério. Já falamos isso. O desvio da palavra ou acarreta o desvio do ministério, porque se fala e se ensina numa outra base que não são as Sagradas Escrituras. Ela deve ser pregada e ensinada com toda longanimidade e doutrina. Por que com toda longanimidade e doutrina? Porque, primeiro, a palavra de Deus deve ser pregada retamente. Não deve ter mistura, não deve ter diluição, não deve ter acomodações. A palavra de Deus. E, segundo, a longanimidade. Porque as pessoas muitas vezes são lentas em aprender, as pessoas muitas vezes contradizem, as pessoas muitas vezes estão em patamares de maturidade ou de imaturidade, que requer longanimidade, que requer paciência, que requer esperar, que requer estar ensinando de novo e de novo as mesmas coisas. Então o ensino deve ser paciente, perseverante e paciente. O bom mestre é aquele que tem paciência com aqueles a quais ele está ensinando. Espera o processo natural do reino de Deus, desabrochar, frutificar e se fundamentar. Aquele que é ministro da palavra deve entender isso, que aquilo que ele o faz baseado no fruto do Espírito chamado paciência, chamado longanimidade, que é aquele ânimo estendido, aquele ânimo perdoador, aquele ânimo compassivo com aqueles que muitas vezes demoram para aprender. E existe o evangelho que deve ser pregado, a palavra deve ser pregada, existe o ensino correto das Escrituras. Mas existe também os frutos do Espírito que deve ser o chão disso tudo. Se nós não formos maduros na longanimidade, se nós não formos maduros na paciência, não seremos bons mestres, não seremos bons discipuladores da palavra de Deus. Toda a longanimidade e toda a doutrina. Por quê? Porque nos últimos tempos, Paulo está sempre falando dos últimos tempos aqui, eu penso que ele se considerava os últimos tempos naquela época já. Muitos abandonariam, muitos sentiriam assim, coceira nos ouvidos, a expressão que aparece aqui é isso. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina,
Como que sentido com cera nos ouvidos? As pessoas acharão alguma outra fonte de conhecimento que não são as Escrituras, ou misturarão as Sagradas Escrituras com outros tipos de conhecimento. Como que sentido com cera nos ouvidos? Uma coisa assim, uma curiosidade mórbida muitas vezes, uma mistura, uma maneira assim de erroneamente achar que a palavra é mais consistente com misturas de conhecimentos alheios. Conhecimento muitas vezes até do ocultismo, as pessoas obviamente não sabem disso. Pessoas que acreditam em doutrinas do ocultismo não sabem que estão fazendo isso muitas vezes, porque o próprio ensino do ocultismo já tem se dispensado em muitas áreas do conhecimento humano. Então as pessoas vão misturar com isso, misturar com ciência, com física quântica, com livro apócrifo, com tudo quanto é lixo. Sentido coceira nos ouvidos e fazendo essa mistura, achando com isso que estão ampliando a palavra enquanto estão diluindo-a nesse processo, acomodando-a a conteúdos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Muitos pastores, muitos pregadores estão fazendo isso agora, com psicologia, com filosofia, com ocultismo, com apócrifo, com tudo quanto é coisa. Sentido coceira nos ouvidos e no processo afastando-se da verdade, ou diluindo-a com esse tipo de mistura. Então, a exortação de Paulo muito severa, porque as pessoas, para amadurecerem espiritualmente, elas devem ser alicerçadas na palavra de Deus e não em coisas misturadas. No versículo 5, resumidamente, Paulo fala: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 5, resumidamente, Paulo de novo, né? O tu, porém, aparece de novo aqui, que é sempre um contraste entre aquilo que se manifesta como, de alguma forma, como uma diluição, como uma distorção, um mal eminentemente doutrinário. E Paulo é exortado aqui, em contraste disso, permanece naquilo que tem recebido. Porque existem coisas que sempre serão o oposto do Evangelho. E essas coisas se manifestarão muitas vezes em processos de diluição, em processo de distorção da palavra de Deus. Não é coisa assim que se manifesta daqui para amanhã. As pessoas que hoje estão pregando heresias já foram pessoas que pregaram essa doutrina. Então, sobre isso temos que vigiar. Então, vou estar sempre exortando nesse sentido, porque essas cartas de Paulo, trechos da carta de Paulo a Timóteo e a Tito, principalmente, são trechos que trazem muitas exortações sobre doutrina. Acho que os irmãos talvez nunca tenham se dado conta de que há tantas exortações doutrinárias assim. Porque, infelizmente, no meio evangélico, a questão doutrinária é muito secundada. A palavra de Deus é pouco lida e pouco entendida. A palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Eu tinha uma imagem errônea quando era católico dos crentes, com pessoas que conheciam doutrina e conheciam a palavra de Deus. Agora eu estou vendo que não. As pessoas pouco leem a palavra de Deus. Uma vez perguntei em um grupo de estudo quantos capítulos da palavra de Deus se lia por dia. As pessoas liam apenas um capítulo. Meu Deus, um capítulo. Um capítulo, irmãos, é levar um mês para ler o Evangelho como o de Mateus, praticamente. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Você leva um mês para ler um Evangelho? Um mês. O que você conhece da palavra de Deus em um ano? Lendo um livro em um mês. E não são todos os livros que têm esse número de capítulos, tá? Livros maiores. Então é claro que vamos conhecer pouco. Com pouca leitura, pouco conhecimento. E isso deve ser objeto de nossa vigília. Ser sóbrio em todas as coisas. Né? Ser sóbrio em todas as coisas. Porque essas coisas, essa diluição da palavra, esse mau conhecimento da palavra, é algo que nos expõe a tudo aquele que vem como embriaguez de erros e embriaguez de doutrinas falsas. A sobriedade aqui é ser sóbrio na vigilância da palavra. Aquilo que vai nos trazer equilíbrio pessoal na doutrina do Evangelho, em contraste com os excessos em redor. Porque a palavra de Deus é nosso ensinador. É claro que o Espírito de Deus, ele é o nosso mestre, ele é aquele que nos guarda, mas ele vai fazer isso baseado na palavra. Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer e nos firmar na palavra de Deus, porque a nossa vigilância é uma vigilância de sobriedade. Ser sóbrio em todas as coisas. Porque a justa medida de todas as coisas está em um conluio, por assim dizer, da palavra de Deus como aquele que nos firma na sã doutrina,
com as ações do Espírito de Deus, que também nos ensina e nos ilumina sobre essa palavra. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, porque há excessos e mais excessos, não só na igreja, fora da igreja também. Excessos semânticos, excessos hermenêuticos que distorcem tudo e exageram tudo. Os maiores erros hoje em dia, tanto dentro quanto fora da igreja, são erros de excessos. E nós temos que ser sóbrios para que as nossas compreensões, nossos entendimentos, nossas percepções, tanto da palavra de Deus quanto da realidade em redor, sejam percepções sóbrias, que não sejam levados pelos excessos. A palavra de Deus, com relação às coisas espirituais, deve ser o nosso guia e que, através dela, devemos ter sobriedade para todas as outras coisas também. Também Paulo exorta a Timóteo, nesse mesmo versículo 5, suporta as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério, porque essas coisas são associadas. As aflições do Evangelho são para serem suportadas, não são para serem diluídas, não são para serem acomodadas, mas são para serem suportadas, porque são parte. O cumprimento do ministério vai fatalmente levar a oposições. E tudo aquilo que Deus nos chama vai ser sempre contrastado com aquilo que é o chamado do mundo, ou aquilo que muitas vezes vem como diluição dentro do próprio corpo da igreja, infelizmente. E nós temos que vigiar sobre tudo isso. Ser sóbrio e vigilante, suportar as aflições e cumprir o ministério. Porque os contrastes se avolumam cada vez mais à medida que avançamos para o fim de tudo. Versículo 6 a 8 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Quanto a mim. Uma coisa curiosa aqui. Tanto Paulo quanto Pedro sabem da proximidade do seu martírio. Não é uma coisa comum que uma pessoa saiba que o seu fim está próximo. Não é uma coisa comum isso. E com relação a pessoas do Evangelho, poucas pessoas sabem. Eu me lembro que aconteceu assim uma morte, assim, uma grande comoção, uma morte de um jovem pastor de 25 anos, morreu no acidente de trânsito. Um jovem pastor. E ele havia dito pouco antes que o Senhor estava falando para ele que ele ia fazer uma grande viagem. E muitas pessoas interpretaram aquela grande viagem quanto uma viagem para o céu. A viagem mais decisiva que ele ia fazer, ele estava perto de fazer. Interpretaram dessa maneira. O fato é que poucas pessoas sabem, assim, a poucas pessoas é dado saber, assim, da proximidade da sua morte, que o Senhor vai levá-lo. Há pessoas, assim, que sabem disso, de alguma maneira recebem essa revelação. Mas não é algo comum. E Paulo sabe da proximidade, assim como Pedro, nós vamos ler também na carta de Pedro, uma expressão semelhante. Mas Paulo está seguro de que, combatendo o bom combate, ele terá a recompensa do Senhor. Porque o bom combate não está muitas vezes expresso na vontade mais geral de Deus. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a vontade específica de Deus, ela nos desagrada. E muitas vezes podemos nos apegar à vontade gerais de Deus, justamente para não encarar a vontade específica de Deus. As pessoas fazem isso. As pessoas acomodam aspectos mais brandos do Evangelho em relação àquilo que são aspectos maiores e mais definitivos que ele quer contornar. De novo, vou citar essa passagem. Por que naquele dia muitos dirão a Jesus: Senhor, não pregamos em teu nome, não ensinamos em teu nome? Porque existem coisas gerais do Evangelho que se usam para diluir coisas específicas do mesmo Evangelho. É curioso isso. Curioso isso. Mas há pessoas fugindo da vontade de Deus, pegando os aspectos mais gerais da própria vontade de Deus. Mas o combate real, o bom combate, é a vontade mais específica de Deus. O real combate é isso. O bom combate é aquilo que Deus quer que você faça e que você combata, firmado nessa palavra. O bom combate da tua vida é a vontade mais específica de Deus. Se você foi chamado especificamente para um ministério, essa é a vontade de Deus. Recentemente eu vi irmãos falando assim: eu quero ir para uma igreja e eu quero me perder na multidão. Não quero ser chamado para tocar, não quero ser chamado para pregar, não quero ser líder. Vi irmãos falando isso, que estavam
abandonando uma liderança, abandonando uma ação específica na igreja de ministério, para que se perdesse no meio da multidão e não exercesse a liderança, não exercesse o louvor, não exercesse aquilo que de mais específico ele estava exercendo. Vi pessoas deliberadamente tomando esse tipo de decisão. Estão fugindo do bom combate. Não se dão conta disso. Estão enterrando o talento. Enterrando onde? Dentro da igreja, curiosamente. É possível isso? É possível que você não cumpra o teu chamado dentro da igreja? É possível. É possível que você acomode o teu chamado da maneira que ele fique do jeito que você quer e não seja a vontade de Deus? É possível. É possível. Conheço um grande pregador que atualmente está pregando heresias e que percebeu o desvio do ministério na época em que ele se desenrolou. Percebeu que de um jovem sincero, de um jovem que pregava a palavra de Deus, de um jovem que até operava curas em nome do Senhor, ele virou um burocrata da fé, com um ministério tremendo, muito famoso, mas que de alguma maneira ele percebeu como desvio. O problema é que esse cidadão ele não saiu daquela ciranda naquela época, mas caiu em pecado, abandonou o evangelho por um tempo, voltou de novo e agora está disparando para todos os lados, pregando heresias e criticando aquilo que ele chama de sistema. Algumas coisas com razão, outras coisas por pura amargura. Mas, no meio de tudo isso, heresias. Não está combatendo o bom combate. Então, de diversas maneiras, infelizmente, podemos perder o foco do bom combate. Seja por acomodações, seja por diluições, seja por amarguras. O que se contrasta com o evangelho está na nossa trajetória específica com Deus. Isso nós devemos entender. Isso, muitas vezes, continuando como membro da igreja, continuando como pastor, continuando como crente, mas já desviado do bom combate, que é a vontade mais específica de Deus, a qual deve ser praticada segundo a vontade específica de Deus. Isso é um engano que nós estamos sujeitos, ao qual nós devemos vigiar. Mas Paulo combate o bom combate. Nós vamos ver aqui alguns aspectos de misericórdia desse bom combate de Paulo, e ele tem a segurança de que a coroa da justiça está reservada. Aqui eu quero fazer uma pequena observação também. A coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia que ele está falando? Não lembro até essa parte, mas ele fala do dia. Coroa da justiça. No dia da ressurreição final, ele receberá a coroa da justiça. Agora, vamos entender isso. Paulo já disse anteriormente que deseja partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Não é que ele acha que ele vai ficar de molho num sono de alma até o dia do juízo, quando finalmente ele vai se levantar e vai receber a coroa da justiça. Não é isso. É que a coroa final e mais definitiva é a ressurreição dos mortos. É os novos céus e a nova terra. Nós seremos plenamente coroados nos novos céus e na nova terra que se manifestarão na segunda vinda de Cristo. Naquele dia, a salvação será plena. Quando o nosso corpo será glorioso e habitaremos os novos céus e a nova terra. Não que isso negue que estaremos com o Senhor na morte física. Não é isso. É que aqui Paulo aponta para a plenitude de todas as coisas. A coroa da justiça é lá no final, quando houver a ressurreição dos mortos. Mas essa recompensa já recebemos quando vamos habitar com o Senhor por ocasião da morte física. Uma coisa não nega a outra. O mal aqui no meio evangélico é achar que uma coisa nega a outra. Não, uma coisa não nega a outra. As duas coisas são paralelas, mas temos que entender as perspectivas gerais da palavra de Deus em relação a essas coisas, para que não caiamos no erro de negar um aspecto da palavra de Deus por um outro aspecto. Então aqui Paulo fala que a coroa está preparada. Por quê? Porque aquele que suportar aflições, aquele que cumprir o chamado, aqueles que combaterem o bom combate, serão finalmente coroados pelo Senhor e habitarão os novos céus e a nova terra. Ainda que estejam à espera desse dia com o Senhor no céu, já no momento da ocasião da morte física. Mas esse é o dia pleno. Esse é o dia da plenitude de todas as coisas. E esse é o dia da coroação final dos eleitos. Bem? Depois, terminando o versículo 9 a 22, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta.
mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Venha ter comigo depressa, porque existe uma urgência aqui. Paulo quer que Timóteo vá ter com ele, porque a urgência de Paulo era a sua necessidade pessoal. Era, infelizmente, o abandono de irmãos que o deixaram sozinho. É triste isso. Mas Paulo está sendo abandonado por irmãos aqui. Sente a solidão, sofre isso e pede para que Timóteo vá ter com ele. Na verdade, ele menciona, não li aqui, mas Lucas está com ele nessa ocasião, apenas Lucas. Mas ele é abandonado por todos, inclusive por um cidadão chamado Demas, que é mencionado na carta aos Colossenses e aos Filipenses como colaborador fiel. Demas é mencionado anteriormente como colaborador de Paulo. E, infelizmente, aqui ele o abandona. Aqui é necessário ressaltar uma coisa. O desvio da fé, o abandono do evangelho, é uma possibilidade real em todas as instâncias da nossa trajetória. Por isso as exortações bíblicas, por isso Ezequiel 18 diz que aquele que desvia do evangelho, aquele que desvia da palavra de Deus, não é contado o tempo em que ele esteve fiel. Assim como a pessoa que se volta para o evangelho, não é contado o tempo em que ele esteve fora. Se a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as velhas coisas já passaram, que tudo se fez novo, se positivamente as escrituras falam isso, por outro lado, lá em Ezequiel 18 diz isso, as escrituras também afirmam que a pessoa que esteve fiel a Deus e abandonou também não é contado no juízo o tempo em que ela esteve fiel. É contado o tempo em que ela se apresenta diante do Senhor. Portanto, Demas, infelizmente, pode, no juízo final, ser um dos cabritos, um daqueles que vai estar do lado esquerdo, assim como pessoas que já foram do Evangelho e estão hoje em dia pregando heresias. São cabritos que estarão do lado esquerdo do Senhor. Mas são pessoas que já estiveram no Evangelho. São pessoas que podem falar ao Senhor, mas não pregamos em teu nome, não ensinamos. Vocês não são das minhas ovelhas. O Senhor dirá isso. Pessoas que se desviaram, tanto indo para o mundo, quanto continuando na igreja, mas pregando heresias. Infelizmente, Demas é dessa conta. No caso de Demas é até bom, por assim dizer. Porque pelo menos ele é uma pessoa que ama o presente século e se vai embora. Pior são pessoas que se desviam do ministério e continuam no evangelho pregando heresia no meio da igreja. Esse é ainda pior. Esse é a pior forma de desvio. Mas Deus abandona Paulo. Daí as exortações. Mas ele não era nascido de novo? Ele era nascido de novo, sim. O problema é que nascer de novo é apenas o primeiro passo. Nós temos que perseverar depois. Então, a despeito do que afirmam calvinistas de toda sorte, o desvio é uma possibilidade real. O novo nascimento em si não assegura. Não é que você nasceu de novo e está garantido. Não existe isso na palavra de Deus. O novo nascimento é o começo, de fato. Jesus disse que sem nascer de novo ninguém entrava no reino dos céus. É fato. Mas a perseverança é aquele modo de continuidade nisso que foi ensejado pelo novo nascimento, nessa vida nova, que foi colocada pelo novo nascimento. E isso tem que se desdobrar em perseverança e santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Se Demas, depois de colaborar com Paulo, sente a pressão, sente as oposições, desanima, abandona Paulo, ele abandona o bom combate. Ele abandona o bom combate. E essa possibilidade está aberta para todos. Não acreditem que uma vez nascido de novo está garantido, porque não está. Não é verdade isso. E, infelizmente, aqui Paulo sofre um abandono geral. Aqui é um quadro dramático de Demas, que é um caso mais profundo. Deve ter doído muito em Paulo isso. Mas todos abandonaram a Paulo. E Paulo os recomenda a misericórdia divina. Em contraste com pastores amargos que ficam criticando a igreja, ficam criticando coisas que aconteceram com eles na igreja, Paulo recomenda a misericórdia de Deus. Contrastes atuais existem nesse sentido. E, infelizmente, o fruto do espírito da fidelidade muitas vezes não é exercido na igreja. Pessoas podem ser abandonadas por irmãos dentro da igreja. Mas a reação de cada um de nós nesse sentido deve ser a mesma de Paulo. Recomendar a misericórdia de Deus com relação às pessoas que muitas vezes assim se voltam. Isso muitas vezes é a prova. Quer ver se as pessoas são leais a você? Veja se no seu pior momento ela está com você. E, infelizmente, na igreja acontece isso também. E é prova de fidelidade isso, de pessoas realmente leais, como Timóteo, como
eu esqueci o nome, Paulo sempre em outra carta também, aquele continua com ele, pessoas fiéis, ele a casa a família estou esquecendo todos os nomes, esquece. Pessoas fiéis a Paulo, que Paulo mencionou, várias pessoas que ele menciona, em contraste com muitos outros que o abandonam. Mas nós temos que ser pessoas leais e fiéis. Já vi isso acontecer na igreja, pessoas serem abandonadas, assim, serem expurgadas. Isso em um quadro geral dentro da igreja. Não estou falando de coisa assim que se desvia, que cai. Não. Infelizmente, processos de deslealdade dentro da igreja. Mas nós não podemos seguir esse tipo de coisa. Infelizmente, às vezes, os frutos do Espírito são revelados na sua presença ou na sua ausência em processos que acontecem no nosso meio. Isso, infelizmente, acontece. Paulo está falando disso aqui. Tá? Mas o que ele fala sempre? O Senhor me assistiu e me deu força. Porque se existe essa possibilidade de ser abandonado até pelo pai e pela mãe, como diz lá o Salmo 27:10, o fato é que o Senhor é sempre fiel. O Senhor é sempre fiel e também haverá pessoas fiéis. O Senhor exerce sua fidelidade pessoal através de pessoas como Lucas, como Demas e outras pessoas. E também ele, o Senhor, é sempre fiel. Se acontecesse um caso extremo de ser abandonado até pelo pai e pela mãe, como ilustra aqui o Salmo 27:10, o fato é que o Senhor é sempre fiel. E é com essa fidelidade que nós podemos contar sempre. Se nós estivermos em uma situação de encarceramento, de prova profunda de nossa fidelidade ao Senhor, temos que ser fiéis a Ele, porque em qualquer circunstância, Ele será fiel a nós. Nós devemos a Ele essa fidelidade em todas as circunstâncias, nos extremos de qualquer provação que nos venha, porque Ele nos recompensará no seu devido tempo. E toda a fidelidade será recompensada pelo Senhor em sua segunda vinda. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.